Boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo que eu vejo já há muitos anos, mas hoje em dia é muito falado sobre isso, muito difundido, e é algo que muitas vezes me preocupa como sociedade, né? Para onde estamos indo, para onde estamos caminhando. E basicamente é sobre quando a pessoa diz que cada um tem a sua verdade. Essa é a minha verdade e a tua de verdade é diferente da minha. Pessoal, antes de mais nada, já sabem, deem um like, comentem, compartilhem, ajudem a divulgar esse canal. E se você não faz parte dele, se inscreva. Eu espero vocês. Na realidade, isso é muito difundido hoje em dia, muitos anos, né? Mas hoje em dia é muito comum nas universidades, nos consultórios de terapia, de psicólogos, cada um, né? Os pacientes, geralmente, eles têm a sua verdade, né? Levantam essa bandeira. Nas sessões de coaching também. E na realidade, quando a pessoa fala que eu tenho a minha verdade, o que na realidade ela está querendo dizer é que ela tem aquela percepção em relação a uma determinada situação ou uma determinada experiência. Na realidade, nós temos o direito de acreditar como verdade aquilo que nós quisermos. Mas nem tudo aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós levantamos uma bandeira como verdade, ela é realmente a verdade, certo? Então, assim, nós podemos acreditar naquilo que nós quisermos, nós somos livres para isso, mas nem tudo aquilo que nós acreditamos é a verdade. Se eu tenho, por exemplo, um gato e eu levanto a bandeira de que ele não é um gato, ele é um cavalo, né? Botando um exemplo bem grotesco aqui para nós entendermos. Se alguma coisa acontecer com esse animal, eu levo ele para o veterinário e eu digo para o veterinário, olha, eu trouxe meu cavalo para ser tratado. O veterinário vai dizer, não, esse é um gato. Não, é um cavalo. Não, é um gato. Então, qual é a verdade desse assunto? Na realidade, ele é um gato ou ele é um cavalo? Se eu disser para o veterinário, olha, eu quero que tu medique ele como um cavalo, o veterinário vai olhar para mim e vai dizer, essa mulher tá louca, não é? Porque a estrutura dele, como ele foi criado, o animal que é um gato. Então não adianta eu tratar ele, eu medicar ele como um cavalo. E hoje em dia também, né, muito difundido, um homem que ele quer ser mulher e aí ele começa a tomar hormônios para transformar o corpo de mulher. Nada de errado nisso, porque cada um, é como eu volto a dizer, cada um decide acreditar naquilo que quiser. Ele pode até acreditar que ele é uma mulher, mas caso um dia ele precise de algum tratamento, né, ir num médico, é bem provável que ele vai precisar ir num médico especializado no corpo de homem. Ele até pode acreditar, ele pode dizer que a verdade dele é que ele é uma mulher, mas na realidade nós sabemos que a verdade é que ele é um homem, porque biologicamente ele foi feito com um corpo de homem, aparelho reprodutor de homem, né? Glândulas, etc. Muitas vezes a nossa percepção ela é tão real que nós acreditamos como uma verdade, mas na realidade nós temos que cuidar para não nos fecharmos para a verdade. Isso aconteceu um tempo atrás com uma pessoa que eu admiro muito. E eu perguntei algo, né, se ela estava fazendo determinada coisa e ela me disse, e eu disse para ela, olha, a palavra de Deus fala isso em relação a isso. E ela me disse, Caroline, essa pode ser a tua verdade, mas não a minha. E se fechou, não quis saber, não quis entrar mais profundo no assunto. E às vezes isso é perigoso, que nos fechamos e muitas vezes aquilo que nós acreditamos, né, como eu já disse,
não é a verdade, mas nós vamos pagar as consequências. Porque se cada um cria a sua verdade, imagina o caos que nós vamos viver, não é mesmo? Existe uma história do elefante que colocaram alguns cegos e esses cegos eles tocavam em alguma parte determinada do elefante. Então um tocou na pata do elefante e o cego dizia: eu estou tocando no tronco de uma árvore. Ele descrevia o tronco da árvore. Já o outro tocava a tromba do elefante e esse cego dizia: eu estou tocando uma cobra, a cobra é assim, é assado. O outro já tocava a parte lateral do elefante e esse cego dizia: eu estou tocando uma parede, a parede ela é rugosa, né? Não é lisinha, etc. Mas se todos nós sabemos que o cego, cada cego tinha aquela visão, aquela percepção e eles levantaram como a sua verdade. Mas na realidade era a percepção que eles tinham de um pedaço da coisa. Todos nós sabemos que a verdade em relação a isso é que era um elefante. Então nós podemos perceber que existe um ser maior, né? Que eu chamo de Deus, que criou todas as coisas e ele criou também as regras, a verdade em relação às coisas para que nós pudéssemos viver em sociedade em harmonia, certo? Para não criar um caos, porque imagina se cada um levantar a sua bandeira e dizer: não, isso aqui é verdade, mas o outro diz: não, isso aqui é verdade. Então vira um caos, não é? Então nós precisamos cuidar de não nos fecharmos. Quando alguém vem falar alguma coisa, não se feche, sabe? Questione, como por exemplo essa pessoa que eu fui compartilhar isso, talvez ela esteja perdendo uma grande oportunidade, né, de mudar alguma coisa na vida dela. E eu falo isso porque nós temos a nossa percepção, né, a nossa verdade. E quando isso é formado, baseado no nosso sistema de crenças. Nosso sistema de crenças, principalmente quando nós somos pequenos e nós experienciamos certas coisas, nós começamos a ver aquela situação, aquela experiência e criar as nossas verdades, né? A nossa percepção em relação àquilo. Por exemplo, se você teve uma infância com tutores ou pais que faziam certas coisas e você começou a acreditar que você é uma pessoa que não tem valor, que ninguém te valoriza, que você é uma pessoa que não serve para nada, você está levantando uma verdade, né, uma percepção que você não vale nada e você vai agir daquela forma. Né? Agir de forma de que tu acredita que tu é uma pessoa que não tem valor, mas qual é a verdade em relação a isso? O que Deus fala em relação a isso? Será que Deus ele criou coisas que não têm valor? Porque nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos por Deus. Será que Deus faz qualquer coisa? Não, então assim, eu tô acreditando em algo que é tão real para mim e parece verdade, mas na realidade isso é uma grande mentira. Então nós precisamos buscar a verdade de Deus. Então, amados, aqui eu gostaria de mencionar 2 versículos bíblicos, né? A palavra de Deus, ela fala sobre a verdade em vários versículos. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui a palavra de Deus fala, né? Jesus fala que ele é a verdade. Então a verdade é uma pessoa, nesse caso, né? No versículo. Já no versículo, em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui no caso, a palavra da verdade é a própria Bíblia, né? A palavra de Deus é a palavra da verdade. Então que nós possamos buscar
a verdade, porque muitas vezes nós sofremos na nossa vida porque nós não buscamos a verdade de Deus, a verdade dos fatos. Principalmente eu falo no lado emocional. Muitas vezes nós acreditamos, nós levantamos bandeiras e muitas vezes inconscientemente de certas verdades que na realidade é uma grande mentira. Você precisa buscar qual é a verdade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém? Tchau, tchau.